Então, gente, boa noite, tá? Quer dizer, não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver este vídeo. Então, como combinado, né? Falei com vocês para fazer a correção da atividade do livro por vídeo, tá? Estamos tendo pouco tempo, né? Infelizmente, não estamos tendo aula presenciais e aí nosso tempo está reduzido e é muito conteúdo. Tá? Então, em sala de aula eu dei o conteúdo sobre o sistema respiratório, né? Sobre a respiração, o sistema respiratório, como acontece tudo. Então, abram aí o nosso livro na página 254, tá? E aí vamos corrigindo a atividade que eu creio que vocês já responderam, né? Porque eu passei para vocês responderem. Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz assim: assinale V para as alternativas que contêm informações verdadeiras e F para aquelas que apresentam informações falsas. Então, letra A diz assim: os bronquíolos e os alvéolos pulmonares possuem anéis incompletos de cartilagem em suas paredes. Essa informação não é verdadeira, tá? É uma informação falsa. Por quê? Anéis incompletos de cartilagem a gente tem na traqueia, tá? Nos alvéolos pulmonares e nos bronquíolos nós não temos isso, certo? A letra B diz o seguinte: o pulmão esquerdo tem volume menor que o pulmão direito, pois ele apresenta um espaço que é ocupado pelo coração. E eu acho que vocês lembram na aula que eu falei que o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, tem uma depressãozinha, um espaço que é onde o nosso coração vai ficar encaixado, né? Ele se localiza um pouco virado para o lado esquerdo, tá? Então, ele se encaixa ali no lado esquerdo do pulmão. Então, o pulmão esquerdo tem um volume menor do que o pulmão direito. Então, essa informação é verdadeira. A letra C diz: a inspiração ocorre quando a pressão no interior dos pulmões é menor do que a pressão atmosférica. E essa informação ela é correta, porque eu não sei se vocês lembram, eu falei para vocês que na inspiração, ou seja, quando eu faço que puxo o ar, os músculos, né, que participam da respiração, que fazem a respiração acontecer, que são o diafragma e os músculos intercostais, eles contraem, tá? E o pulmão, ele tem uma pressão menor do que a pressão do ar, tá? E isso faz com que o ar seja inspirado, ou seja, que o ar venha pelas minhas narinas e passe por todo o meu sistema respiratório, certo? Então, a letra C é a informação verdadeira. A letra D diz o seguinte: na expiração, ou seja, quando eu boto para fora, ficou engraçado, né? Quando o ar sai, né? Quando eu coloco para fora o ar, então, inspiro, expiro, tá? Então, na expiração, a pressão no interior dos pulmões é menor do que a pressão atmosférica. Essa informação não é correta, tá? É uma informação falsa. Então, coloque um F aí. Por quê? Eu falei para vocês, na inspiração, o pulmão está com a pressão menor. Então, quando eu inspiro, ele enche de ar. E esse ar, as moléculas de ar, ele faz pressão, tá? Então, quando há inspiração, que eu sugo o ar, aí quando eu vou expirar, o pulmão tá cheio, tá? Então, a pressão na expiração, a pressão interna dos pulmões é maior do que a pressão do ar atmosférico. Então, essa informação está incorreta, ela é uma informação falsa, tá? E a letra E diz o seguinte: as hemácias são responsáveis por transportar a maior parte do gás carbônico para a realização da troca gasosa sistêmica. E essa informação é totalmente incorreta. Por quê? Porque as hemácias elas carregam o gás oxigênio, tá? Elas carregam o oxigênio, elas não carregam gás carbônico. Então, gente, aí agora ele pede, né, para reescrever as sentenças que a gente marcou a letra F, corrigindo elas, tá? Então, a primeira sentença que é falsa, que a informação é falsa, é a letra A, que diz que os bronquíolos e alvéolos pulmonares possuem anéis incompletos de cartilagem em suas paredes. E para corrigir ela, é só dizer que os bronquíolos e os alvéolos pulmonares não possuem cartilagem. A traqueia, sim, possui cartilagem, tá? Em suas paredes, ela possui anéis de cartilagem incompletos, tá? Então, vocês podem escrever aí, não precisa escrever tal como eu tô dizendo, mas que dê esse sentido, vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá? Aí, a outra afirmativa que tá falsa, né, é a letra D,
que diz que na expiração a pressão no interior dos pulmões é menor do que a pressão atmosférica. Então é só trocar a palavra menor por maior, tá? Porque na expiração a pressão dentro dos pulmões é maior do que a pressão a pressão do ar atmosférico, tá? Então, e a letra E também a gente vai corrigir, né? Que ela tá incorreta. Vai dizer que as hemácias são responsáveis por transportar a maior parte do gás oxigênio, tá? Ela não transporta gás carbônico, e sim gás oxigênio, para a realização da troca gasosa sistêmica, certo? Então, vamos agora para o número 2. A número 2 é para completar, tem as palavras aí, já indicando quais palavras você pode usar, e aí você vai colocar a palavra que é adequada para aquela frase, tá? Então, temos aqui a tracinho, é um tubo muscular que faz parte do sistema respiratório e do sistema. Então, qual seria a palavra mais indicada para colocar aqui? É a faringe, tá? Que é um tubo muscular e ela faz parte, eu falei para vocês nas últimas aulas que a faringe, ela é um órgão que ela participa de 2 sistemas de nosso corpo, tá? Do sistema digestório, que a gente já falou sobre isso, e do sistema respiratório, tá? Então, a palavra que a gente vai usar aqui é a faringe, é um tubo muscular que faz parte do sistema respiratório e do sistema, eu já até dei a resposta, digestório. E aí a letra B diz assim: durante a, tracinho, ocorre a do diafragma e dos músculos intercostais. Então, aqui a gente pode colocar aqui, durante a inspiração, ocorre a contração, tá? Do diafragma e dos músculos intercostais. E na letra C diz, durante a expiração, observa-se o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Então, na inspiração, o músculo diafragma e os músculos intercostais, eles se contraem para acontecer a inspiração. Já na expiração, os músculos relaxam, tá? Então, observa-se um relaxamento dos músculos. E a letra D diz assim: a inspiração e a expiração são movimentos respiratórios associados à ventilação pulmonar. Eu expliquei para vocês que o processo de respiração envolve 2 momentos, a ventilação pulmonar e a troca gasosa, que é quando acontece a respiração propriamente dita. Mas, para isso, o ar tem que entrar. E como é que esse ar entra no nosso corpo? Através da inspiração, e o ar sai como? Através da expiração, tá? Então, isso é ventilação pulmonar, tá? Então, são esses 2 movimentos, inspiração e expiração, certo? Então, vamos agora para número 3. Número 3 diz, observe abaixo a representação de uma reação química e responda às questões propostas. Então, tem o glicose mais gás oxigênio, gerando gás carbônico mais água e mais energia. Em que parte do corpo humano ocorre esse processo, tá? Então, esse processo, gente, ele ocorre nas células, no interior das nossas células, tá sempre acontecendo isso, tá? A célula tá usando a glicose, que vem da nossa alimentação, e o gás oxigênio, que quando a gente inspira, vem para o nosso corpo, tá? Então, as células vão usar essa glicose e esse oxigênio para fazer alimento para ela. Então, isso vai gerar gás carbônico, água e energia, que a célula vai usar para poder fazer as coisinhas dela, os trabalhinhos dela, tá? Então, isso acontece dentro das células, no interior das células. Letra B. De onde provém a glicose dessa reação química? Eu já até falei sobre a resposta. E como ela chega até as estruturas que você citou. Então, gente, essa glicose, ela vem de onde? Eu falei para vocês que os carboidratos vão sendo digeridos, né, as macromoléculas que a gente se alimenta, os nutrientes, até chegar em moléculas que podem ser absorvidas pelo corpo, tá? Então, a glicose, ela vem dos carboidratos, tá? Da nossa alimentação, os carboidratos, pães, macarrão, feijão, arroz, frutas, tá? Tudo isso vai gerar glicose. E essa glicose, ela vai chegar até as estruturas, até as células, no caso, através da digestão, tá? Da digestão dos alimentos no sistema digestório. E depois, ela vai até as células por meio do sangue, tá? Então, o sangue vai transportar essa glicose e esse gás oxigênio, certo? Então, a glicose, ela provém da nossa alimentação, dos carboidratos que a gente se alimenta. Letra C.
Que caminho o gás carbônico percorre no organismo após ser produzido nessa reação química, tá? Então, depois que esse gás carbônico ele é produzido nas células, ele se difunde pela corrente sanguínea e o sangue leva ele de volta para os pulmões, tá? E lá nos pulmões, o gás carbônico passa do interior dos vasos sanguíneos para os alvéolos pulmonares e então ele é liberado de volta para o ambiente quando a gente expira, tá? Então, puxei o ar, o oxigênio por todo o sistema, tá? Passou pelo meu nariz, pela cavidade nasal, pela faringe, laringe, traqueia, certo? Aí chegou nos meus brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, que estão dentro do pulmão. Dos alvéolos pulmonares, ele segue para a corrente sanguínea, tá? Porque nos alvéolos pulmonares eu tenho capilares sanguíneos, e aí, por difusão, o gás carbônico, ou o gás oxigênio que eu inspirei, passa para o interior do sangue. E o sangue leva. E aí, depois o sangue traz gás carbônico. E aí, vai voltar fazendo o mesmo caminho. Ele entra para os alvéolos pulmonares e faz a volta, né? Volta pelos mesmos órgãos, até a gente colocar para fora. A careta. Então, vamos lá. Qual é a importância dessa reação química para o organismo? Dessa reação que tem lá em cima, né? Essa reação química, ela vai liberar a energia para a célula, tá? Que a célula precisa para fazer suas atividades celulares e vai ajudar no funcionamento adequado do nosso organismo, do nosso corpo, certo? Então, vamos lá, tem o número 4. Existem pessoas que roncam enquanto dormem. Leia o texto a seguir que cita um dos vários motivos que levam ao ronco. Então, tem um textinho, vocês podem ler, tá? Eu vou pular para a questão. A questão diz, letra A. A faringe está diretamente relacionada ao ronco e à apneia. Qual é a importância da faringe para o sistema respiratório? Então, a faringe é um tubo muscular que vai por onde o ar vai passar, tá? Para até chegar nos nossos pulmões. Então, é isso. A faringe é um tubo muscular que encaminha o ar da cavidade nasal, de dentro do nosso nariz, para a traqueia, certo? Então, é isso a resposta, bem simples. E aí, a letra B diz... pessoas que roncam tendem a respirar pela boca, o que não é recomendado. Explique com suas palavras por que devemos evitar respirar pela boca, destacando a importância do nariz nesse processo. A gente falou em aula, inclusive acho que foi a Eduarda Santos que falou que era bom pelo nariz a filtração desse ar que nós inspiramos, tá? Porque às vezes quando a gente inspira, não vem só o ar, vem partículas que estão no ar, tá? Micro-organismos como vírus, bactérias. Então, no nosso nariz vai ser filtrado esse ar, o ar vai ser filtrado, umedecido e aquecido. Então, é importante que se respire pelo nariz e não pela boca. Quando a gente respira pela boca, não vai acontecer essa filtração. Então, vai interromper um pouco das etapas da respiração em si, certo? Então, a respiração pela boca pode trazer vários problemas para a nossa saúde, porque o ar deixa de passar pelo nariz, e o nariz é quem prepara esse ar para poder chegar aos pulmões. Então, vocês podem colocar aí com as palavras de vocês, conforme o que você entendeu, mas no geral é isso. É importante que a gente respire pelo nariz, certo? Às vezes até eu esqueço de respirar pelo nariz, mas é importante. Número 5. Leia a seguir algumas informações relacionadas à realização de atividades físicas. Durante a realização de atividades físicas, o corpo necessita de mais gás e oxigênio do que em repouso. Com a prática de atividades físicas adequadas, a capacidade respiratória tende a aumentar, tornando a pessoa capaz de absorver mais quantidades de gás e oxigênio para suprir as necessidades. Então, quando eu estou correndo, fazendo exercício, minhas células, meu corpo está trabalhando mais, então ele precisa de mais oxigênio do que quando eu estou parada, tá? Então, aí vem a letra A. A capacidade ventilatória está relacionada à ventilação pulmonar e ela frequentemente aumenta em pessoas que a praticam atividades físicas. Explique com suas palavras o que é a ventilação pulmonar. Isso aí vocês acho que já estão cansados de saber o que é a ventilação pulmonar, gente. Ventilação pulmonar são os movimentos, tá? Que fazem com que o ar entre e saia do nosso corpo. Então, quais são esses movimentos? Inspiração, que é a entrada do ar, e expiração, saída do ar. Tá? Essa é a explicação do que é ventilação pulmonar. E aí, vocês quiserem detalhar mais como é que passa a inspiração e a expiração, vocês podem detalhar, mas no geral é isso, certo? B. Respirar adequadamente é essencial para a realização de atividades físicas. Marque um X na alternativa que apresenta a maneira correta de respirarmos.
Aí tem aqui, devemos respirar pela boca, pois a quantidade de ar que chega aos pulmões é maior, facilitando a realização de atividades físicas. Ou tem a outra opção dizendo que devemos respirar pelo nariz, porque isso permite que o ar seja previamente aquecido, umedecido e filtrado antes de chegar ao pulmão. E eu falei para vocês agora há pouco que devemos respirar pelo nariz exatamente por isso, porque o nariz vai filtrar, aquecer e umedecer esse ar, tá? Então, a alternativa correta é a segunda, vocês vão marcar o xizinho bem bonito. Número 6. Os pulmões têm a capacidade de se expandir ou inflar sem que suas paredes grudem uma na outra. Isso é possível pela presença do produzido por células presentes nos alvéolos pulmonares, tá? Então, lá nos nossos alvéolos pulmonares, ele vai ter um líquido, uma substância, que faz com que o pulmão funcione melhor. Aí ele está embaralhado e pede para vocês desembaralhar a palavra para descobrir qual é essa substância que faz com que as paredes dos pulmões não grudem uma na outra, tá? E aí vocês vão desembaralhar e vão encontrar a palavra surfactante, tá? E aí, na letra B, pergunta: como a ausência da mistura citada pode prejudicar as trocas gasosas? Se faltar o surfactante, as paredes dos alvéolos, elas grudam uma na outra, e aí não vai ter uma troca gasosa adequada, tá? Impedindo que o ar entre, e aí faça a troca gasosa. Então, é importante que nosso organismo tenha surfactante nos nossos pulmões, tá? E agora tem o que eu estudei, que vocês vão fazer no geral o que a gente fez, né? Fazer um complete de acordo com nossos estudos sobre o sistema respiratório. Inspira, expira, inspira e expira. É assim que respiramos. A respiração é realizada pelo sistema respiratório, é essencial à vida de muitos seres vivos, como os seres humanos. Vamos relembrar um pouco sobre esse assunto. Então, primeiro ele está dizendo, movimento de entrada do ar rico em gás oxigênio, tá? É a inspiração. Então, você vai colocar oxigênio. O oxigênio entra pela inspiração. Aí, ele passa pelas narinas, chega na cavidade nasal, da faringe, vai para a faringe. Da faringe, ele vai para a laringe. Da laringe para a traqueia, tá? Da traqueia para os brônquios, dos brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. E esse gás esse oxigênio, ele passa pelos alvéolos pulmonares, né? Chega no sangue e o sangue leva para os tecidos. E aí, lá nos tecidos, os capilares vão e pegam o gás carbônico, tá? E leva esse gás carbônico para o sangue novamente. E o sangue vai e leva para os alvéolos pulmonares. E faz todo o caminho de volta de alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, narinas, até chegar no ambiente novamente. Então, o movimento de saída do ar rico em gás carbônico é a expiração. É só vocês fazerem um completo aí, tá? E aí, no homem correndo, embaixo tem a tabelinha, né? O gás oxigênio passa do interior dos alvéolos para o interior dos vasos sanguíneos, tá? Ao redor dos alvéolos pulmonares, nós temos vasos sanguíneos chamados capilares, que a gente vai estudar um pouco melhor sobre ele quando a gente for estudar o sistema circulatório, tá? Esse gás oxigênio ele é transportado pelo sangue até os tecidos do nosso corpo, onde é utilizado pelas células para liberar energia. E aí, onde tem a mulher correndo, o gás carbônico, né? Ele é produzido nos tecidos, passa para o sangue e é transportado até os alvéolos pulmonares e liberado no ambiente novamente. Então, ele faz toda a volta. E aí tá o esqueminha para vocês, é só vocês completarem de acordo com essas informações que eu vim explicando para vocês. E é isso, espero que vocês estudem, não deixem para estudar só em cima da hora. Vão lendo o livro, vão vendo vídeos, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, vocês já sabem, podem me contatar, certo? Vocês têm meu WhatsApp. E é isso. Valeu, falou!